Há traições que não envolvem corpos, que não precisam de toques, nem de palavras escondidas, nem de mensagens apagadas. Há traições que começam em silêncios que doem mais do que gritos, silêncios que dizem: "Eu já não estou mais aqui." E você sente. Mesmo quando não quer sentir, mesmo quando ainda veste o mesmo pijama, serve o mesmo café, pergunta com ternura se está tudo bem. E ouve um tá seco, sem alma. Você sente. Porque a alma sente primeiro. Talvez você esteja aí agora, sozinha em um relacionamento onde há dois corpos, mas só uma presença. Talvez tenha percebido que algo se perdeu e que você vem tentando, há dias, semanas, talvez anos, encontrar aquilo que fazia o amor pulsar. Mas tudo parece mecânico. As palavras, os gestos, os beijos. E você se pergunta baixinho, com vergonha até de pensar: será que ele está me traindo? Essa pergunta carrega um peso muito maior do que parece, porque no fundo, ela não fala apenas sobre ele. Fala sobre você. Fala sobre o medo de não ser escolhida, de não ser suficiente, de estar sendo deixada, de novo. Talvez não por outra mulher, mas por uma ausência que você não sabe nomear, por um distanciamento que você não pediu, mas que agora mora no meio da cama. E esse vazio grita. James Hillman dizia que o distanciamento não começa no corpo. Começa quando paramos de escutar a alma do outro, quando deixamos de ver quem a pessoa é e começamos a ver apenas quem queremos que ela continue sendo. O arquétipo do amante ferido, que Hillman estudou com tanta profundidade, nos mostra como o amor pode despertar nossos fantasmas mais antigos, aqueles que moram lá atrás, no abandono da infância, no medo de não sermos amadas de verdade. Não é só uma relação que está em risco, é a sua história emocional inteira que se reativa diante da sensação de estar sendo traída. Mas e se a traição não for o fim? E se ela for apenas um espelho, um chamado silencioso da vida dizendo: olhe para dentro? Neste vídeo, vamos falar sobre isso, sobre os sinais invisíveis, sobre as dores que não gritam, mas adoecem por dentro, sobre as traições sutis, aquelas que nos fazem duvidar até da nossa própria intuição. Não para te deixar desconfiada, mas para te ajudar a escutar o que a sua alma já está tentando dizer há muito tempo. Se esse tema toca algo dentro de você, se você sente que esse canal fala com a sua verdade, com a sua dor, com a sua busca silenciosa, se inscreva, curta o vídeo e permita-se ser acompanhada nessa travessia, porque aqui você não precisa fingir que está bem. Aqui a sua dor tem espaço. Aqui a sua alma tem voz. Há um tipo de dor que quase ninguém leva a sério. Uma dor que não faz escândalo, não quebra pratos, não chora em voz alta. Mas está lá, no fundo do peito, nas perguntas que você não sabe mais se tem direito de fazer, nos olhares que você finge não perceber, nas ausências que você aprendeu a ignorar. É a dor de quem não se sente escolhida, de quem sente que mesmo estando ali, disponível, leal, presente, o outro não te vê mais. Essa dor é invisível, mas ela é real. Ela começa devagar, como um incômodo leve. Um atraso para responder, um beijo que falta, um elogio que não vem. Depois, ela cresce. Vira um aperto constante no estômago, uma sensação de estar sendo substituída por algo que você não consegue nomear. Às vezes, nem é outra pessoa. Às vezes, é o celular, o trabalho, o silêncio. E você sente que está lutando sozinha para manter um amor que já não te inclui. Há um medo escondido aí, o medo de não ser suficiente. Não importa o quanto você se esforce, o quanto se doe, o quanto tente mostrar que está ali. Parece nunca ser o bastante. Você se arruma, tenta ser interessante, tenta não cobrar, tenta ser leve, mas por dentro está exausta. Exausta de tentar ser amável para quem não demonstra mais amor. E então começa a desconfiança, não apenas dele, mas de você mesma, da sua intuição, do seu valor.
Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas você não está exagerando. O que você sente é real. Você está sentindo a dor de ser emocionalmente descartada, de estar em um relacionamento onde a presença virou ausência, onde o amor virou esforço. Essa dor não é pequena. Ela vai se acumulando dentro do peito até virar culpa, raiva, medo, tristeza profunda. E aqui está o que mais machuca. Você começa a acreditar que há algo de errado com você, que é você quem ama demais, sente demais, espera demais, mas talvez você só esteja tentando ser vista. Não como um corpo, não como uma função, mas como alma, como presença, como alguém que também precisa ser escolhida, todos os dias. Você não está errada por desejar isso. Desejar ser vista é uma das expressões mais legítimas do amor. O problema nunca foi o seu desejo. O problema é estar ao lado de quem não sabe enxergar. E isso não é culpa sua. É uma ferida coletiva. Uma ausência de espelhos verdadeiros no mundo. Vamos continuar? Porque há mais o que sentir, mais o que revelar. E, talvez, mais do que respostas, você precisa de alguém que valide o que seu coração já sabe. Capítulo 3. O arquétipo do amante ferido, segundo James Hillman. Como o amor romântico encarna fantasmas psíquicos de abandono, rejeição e humilhação. James Hillman nos ensinou que o amor não é apenas sentimento, é também psique, é também fantasia inconsciente. Todo amor, dizia ele, carrega consigo um fundo arquetípico, um enredo invisível que se repete de formas diferentes nas histórias de cada um. E quando o amor entra na nossa vida, ele não chega sozinho. Ele traz à tona antigos fantasmas, feridas que estavam adormecidas, mas nunca curadas. E uma das mais profundas, talvez, seja essa, a do amante ferido. O amante ferido é aquele que ama com medo, que deseja profundamente se entregar, mas carrega dentro de si a memória do abandono, a ferida da rejeição, a vergonha de já ter implorado por amor e não ter sido atendido. Ele, ou ela, se aproxima do outro com o coração aberto, mas inseguro, com esperança, mas com um fundo de dúvida que o faz testar, vigiar, desconfiar. Porque amar para ele é arriscar ser esquecido outra vez. Talvez você reconheça esse padrão. Talvez tenha amado alguém que se afastava justamente quando você se mostrava inteira. Talvez tenha sentido que quanto mais você se doava, mais o outro recuava. E talvez, ao viver isso, tenha voltado a sentir a mesma dor antiga de quando, ainda criança, você aprendeu que o amor podia sumir sem aviso, que podia te deixar mesmo quando você mais precisava. Hillman via nisso um chamado à consciência, um pedido da alma para que deixássemos de repetir a dor no outro e começássemos a escutar o que essa dor quer dizer sobre nós. O amor romântico, nesse sentido, não é só uma experiência externa, é um espelho interior, um reflexo de como lidamos com nossas próprias partes rejeitadas, feridas, esquecidas. E quando há traição, real ou simbólica, essa ferida grita. Ela nos faz voltar àquela sensação de sermos invisíveis, descartáveis, não merecedoras de permanecer no coração de alguém. Mas há um paradoxo aqui, porque ao mesmo tempo em que sofremos com essa sensação, muitas vezes também nos atraímos por relações onde esse padrão se repete. Relações onde o afeto vem com medo, onde a entrega vem com cálculo, onde a presença vem com intermitência, não porque gostamos de sofrer, mas porque a alma tenta, de alguma forma, revisitar aquela ferida, para que, um dia, ela possa ser finalmente ouvida. O arquétipo do amante ferido não é um castigo, é um convite. Um convite silencioso para olhar com mais ternura para aquilo que você aprendeu a esconder, para aquela parte de você que ainda chora baixinho, querendo ser amada, sem precisar implorar por migalhas. A dor que se repete quer ser compreendida. E às vezes, o que parece ser apenas mais uma traição, é na verdade
a ponta de um fio muito mais antigo, que te conecta a tudo o que sua alma ainda precisa acolher. Capítulo 4. A traição como metáfora da própria autoabandono. Quando nos traímos primeiro tentando ser quem o outro deseja. Há traições que não vêm de fora, vêm de dentro. São traições lentas, quase imperceptíveis. Elas começam quando você percebe que está mudando pequenos gestos, silenciando opiniões, controlando emoções. Tudo para caber na expectativa de alguém. Não é que você queira se perder, é que você acredita em algum nível que, sendo você mesma, não será amada. E então, aos poucos, vai moldando sua presença para agradar. Vai se tornando o que o outro deseja, ou o que você acha que ele deseja. Se ele não gosta de drama, você guarda o choro. Se ele se incomoda com perguntas, você evita falar. Se ele valoriza a beleza, você se arruma até se perder no espelho. E assim, começa a traição. Não a dele, mas a sua. A de si para si mesma. Essa é uma das dores mais difíceis de nomear, porque ela não dói de uma vez, ela corrói. Ela vai sugando o brilho dos olhos, a espontaneidade do riso, a leveza de existir. Você começa a viver em função de ser escolhida. E esquece de se escolher. Começa a medir cada gesto para não incomodar. E esquece o que é se sentir inteira. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não somos conscientemente, acabamos sendo dominados por isso inconscientemente. E quando você abandona partes de si para manter o outro, está permitindo que uma sombra cresça em silêncio dentro de você. Uma sombra que não grita, mas cobra. Cobra em forma de tristeza sem nome, de angústia noturna, de um cansaço que não se explica, e o mais doloroso é que quando finalmente o outro trai, se trai, você sente como se o mundo desabasse. Mas lá no fundo, algo em você já sabia, porque você já havia se perdido muito antes dele ir embora. Já havia se traído em cada gesto que calou, em cada intuição que ignorou, em cada tentativa de ser amável demais, doce demais, compreensiva demais. Talvez o que mais doa em uma traição não seja o ato do outro, mas o quanto deixamos de ser fiéis a nós mesmas no caminho. O quanto deixamos de nos honrar, de nos ouvir, de nos cuidar. Não para evitar a dor, mas para nos sentirmos aceitas. Mas há um momento em que a alma não tolera mais esse abandono. E talvez seja esse o momento. O momento em que a dor te chama de volta para si. Não para se culpar, mas para se reencontrar. Porque a maior fidelidade que você pode cultivar é a fidelidade à sua verdade. Mesmo que isso signifique decepcionar quem nunca enxergou quem você realmente é. Capítulo 5. Carl Jung e o conceito de projeção amorosa. Por que idealizamos quem depois nos fere e o que isso revela sobre nossas partes rejeitadas? Quando você se apaixona, o que exatamente está enxergando? O outro? Ou o que você precisa ver nele? Carl Jung chamou de projeção esse fenômeno psíquico em que colocamos no outro aspectos nossos, que ainda não reconhecemos ou aceitamos. E o amor, muitas vezes, nasce dessa projeção. Você não ama apenas a pessoa, ama a imagem que criou dela. Uma imagem que vem carregada de desejo, fantasia, esperança e também de carência, insegurança e partes da sua alma que ainda vivem no escuro. É por isso que, muitas vezes, nos apaixonamos por quem mais nos fere. Porque essas pessoas ativam algo inconsciente em nós, nos mostram, sem saber, aquilo que ainda precisa ser olhado dentro, aquilo que rejeitamos em nós, aquilo que esperamos desesperadamente que o outro valide, reconheça, ame, porque sozinhos ainda não sabemos como acolher. Idealizar alguém é uma forma de tentar resgatar uma parte perdida de si. É como se disséssemos, em silêncio: se ele me amar, talvez eu finalmente me ame também. Mas essa expectativa cria um abismo, porque ninguém pode sustentar o peso da nossa própria negação. Mais cedo ou mais tarde, a imagem que projetamos se quebra.
e o que sobra é o vazio, a frustração, a raiva de ter confiado, a dor de ter sido enganada, quando na verdade, muitas vezes, quem nos enganou foi a própria esperança de que o outro fosse preencher o que está faltando em nós. Jung dizia que a projeção é uma função psíquica natural, mas perigosa quando não é reconhecida. Quando não sabemos o que projetamos, acabamos cobrando do outro um papel que ele nunca prometeu exercer. E nos machucamos, porque a dor da desilusão não vem só da traição, vem da queda da fantasia, da quebra daquilo que, no fundo, nos dava sentido. Mas há um presente nisso tudo, um presente difícil, mas real. Quando a projeção se dissolve, a alma tem uma chance de se ver com mais clareza, de perceber que tudo aquilo que admirava, que desejava, que idolatrava, talvez já estivesse dentro, só não havia sido tocado ainda. A dor, nesse caso, é também uma revelação, uma devolução simbólica do que é seu. A pessoa que te feriu pode ter ido embora, mas o que ela ativou em você ainda está aí. E talvez, em vez de procurar culpados, a pergunta mais profunda seja: o que essa história revelou sobre mim? Sobre o que ainda preciso integrar? Porque, no fim, amar de forma consciente é isso: deixar de esperar que o outro cure a ferida e começar a cuidar dela com as próprias mãos, com a própria alma, com a própria luz. Capítulo 6. A busca por provas externas de fidelidade pode esconder uma ausência interna de coerência vibracional, verdade e integridade emocional. Quando a alma começa a desconfiar, é comum que a mente busque provas, mensagens, olhares, ausências, pequenas pistas de uma possível infidelidade. Mas por trás dessa busca racional, há quase sempre um grito silencioso por verdade. Não a verdade que se prova com fatos, mas a verdade que se sente com o corpo, aquela que vibra ou que se ausenta. A necessidade constante de confirmar a fidelidade do outro pode ser um reflexo da própria desconexão com a própria verdade interior. Como se, ao não conseguir mais escutar a própria intuição com clareza, você passasse a depender de sinais externos para validar o que, no fundo, já sabe. Mas não quer saber, não quer ver, não quer sentir. Essa incoerência vibra, cria um campo magnético que atrai relações ambíguas, fragmentadas, sem raízes. Quando você tolera o que não combina mais com a sua alma, quando silencia verdades para manter a aparência de estabilidade, quando aceita migalhas com medo de ficar só, está emitindo uma frequência que convida o outro a permanecer em um espaço onde a sinceridade já não é exigida. E aqui, não se trata de culpa, trata-se de consciência. A alma não quer explicações lógicas, ela quer coerência, ela quer presença, ela quer integridade vibracional. Aquela sensação íntima de que o que você pensa, sente, diz e escolhe está alinhado. Quando isso se quebra, o corpo percebe antes da mente. Você sente um desconforto estranho, uma tristeza vaga, uma inquietação que não passa. E, na tentativa de calar isso, começa a buscar provas, como se as evidências pudessem substituir a intuição. Mas nenhuma prova externa tem o poder de acalmar uma alma que sente que algo se perdeu. E mais do que fidelidade do outro, talvez o que você deseje, no fundo, seja a sua própria lealdade, a lealdade a si mesma. Aquilo que você sabe, mesmo quando tenta negar. Aquilo que sente, mesmo quando todos dizem que é exagero. A integridade emocional não se alcança controlando o outro. Ela nasce quando você volta para dentro e pergunta com honestidade: onde foi que eu parei de me ouvir? Onde foi que eu deixei de me respeitar? Porque só quem se escuta profundamente começa a atrair relações que também sabem escutar, sem precisar provar nada, sem precisar implorar por nada, apenas sendo inteira, verdadeira, presente. Capítulo 7. O desejo oculto.
Mais do que saber se ele está te traindo, você quer saber se ainda é digna de amor verdadeiro, mesmo depois de tantas decepções. Há perguntas que escondem outras. E muitas vezes, quando alguém pergunta, será que ele está me traindo? O que está tentando dizer em silêncio é, será que ainda sou amável? Por trás da desconfiança, da dúvida, da ansiedade, existe um desejo profundo, não apenas de descobrir uma verdade sobre o outro, mas de encontrar uma resposta sobre si mesma, sobre o próprio valor, sobre a própria dignidade emocional. Quando alguém nos trai, a ferida que se abre não é apenas a da confiança rompida, é a da autoestima estilhaçada, é a da memória de outras vezes em que também fomos deixadas, em que também não fomos escolhidas. E então, cada nova decepção revive todas as anteriores, como se dissesse, tá vendo? Até quando você ama, não é suficiente. Mas o amor verdadeiro nunca foi uma recompensa por esforço. Ele não chega para quem merece mais, nem se mantém com quem se anula mais. O amor verdadeiro, aquele que nutre, que vê, que escuta, não depende do quanto você faz. Ele nasce do encontro entre duas almas que já sabem quem são, e por isso não precisam usar o outro como muleta emocional. O desejo por esse tipo de amor é legítimo, é sagrado. Você quer sim saber se ele te traiu, mas mais do que isso, você quer saber se ainda pode acreditar que alguém, um dia, vai te amar com verdade. Sem joguinhos, sem desaparecimentos, sem incertezas, alguém que olhe para você inteira e não apenas para as partes que agradam. Alguém que permaneça, mesmo quando você não estiver perfeita, leve ou sorridente. E talvez, antes de tudo, o que você realmente queira saber é: será que eu ainda posso confiar no amor depois de tudo? Essa pergunta não tem resposta rápida, mas ela tem caminho. E o início desse caminho não está no outro, está em como você se trata, em como se olha no espelho, em como responde às suas próprias lágrimas, em como se acolhe quando está no chão. Você é digna de amor verdadeiro, não apesar das decepções, mas por tudo o que atravessou e ainda assim não perdeu a capacidade de sentir. A alma que sofreu e ainda ama carrega uma força que poucos conhecem, e essa força, quando reconhecida, atrai uma nova forma de se relacionar. Uma forma onde a traição não tem mais espaço, porque o amor começa onde termina o medo de ser quem se é. Capítulo 8. Cuidado com o silêncio emocional antes da traição física. Há uma espécie de silêncio que antecede a perda. Um silêncio que não é paz, nem descanso. É ausência. É a presença esvaziada do outro. Ele está ali, mas você sente que algo já foi embora. O olhar não encontra mais o seu. As palavras se tornaram automáticas. Os gestos, repetição. O que antes vibrava entre vocês agora parece um espaço neutro, gelado, sem escuta. James Hillman dizia que o distanciamento começa quando paramos de escutar a alma do outro. E esse silêncio emocional é exatamente isso. O abandono da escuta. Não há mais curiosidade, nem interesse, nem vontade de tocar a alma do outro com os olhos. E é aí que a traição começa. Não no beijo escondido, nem no celular bloqueado, mas na ausência de presença. No momento em que o vínculo deixa de ser um espaço sagrado e passa a ser uma formalidade funcional. Você sente que está falando sozinha, que precisa repetir coisas básicas, que já não há mais partilha verdadeira. Apenas duas vidas que se esbarram na rotina, sem mergulhar uma na outra. O amor deixa de ser território vivo e vira território neutro. E esse é o primeiro sinal. Não é gritante, não é óbvio, mas é fatal. Porque quando a alma não é mais vista, ela começa a procurar espelhos. Quando o olhar que antes tocava agora se desvia, é natural, ainda que inconsciente, que se busque em outro lugar aquilo que já não se encontra. Não como justificativa, mas como explicação. A traição, e muitas vezes, é um grito por vitalidade perdida,
por sentir-se vivo novamente, por ser visto, escutado, desejado. E isso não começa com um corpo. Começa com uma ausência. Mas e você? Você também parou de escutar sua própria alma? Você também deixou de se ver? Porque, às vezes, o silêncio do outro também reflete um silêncio interno, um cansaço de sustentar sozinha a relação, uma desistência pequena, mas diária, de tentar resgatar o que vocês já foram. E nesse espaço, o vazio cresce, e nele a traição encontra solo fértil. Preste atenção nesse silêncio, não para vigiar, mas para escutar. Escutar o que a ausência está querendo dizer, o que a falta de palavras esconde, o que o olhar desviado silencia. Porque, às vezes, o que você chama de suspeita é só a alma implorando por conexão. E nem sempre é tarde demais. Mas para haver reencontro, é preciso que pelo menos um dos dois ainda tenha coragem de falar a verdade. Mesmo que seja dolorosa, mesmo que seja, eu já não sei mais como te alcançar. Capítulo 9. O erro invisível. Tentar manter o relacionamento apenas com esforço racional. Quando o vínculo entre duas pessoas começa a enfraquecer, é comum que o instinto de preservação entre em cena. E nesse movimento, muita gente tenta salvar o que restou usando apenas a razão. Começam os planos, os diálogos organizados, os argumentos. Começam as tentativas de resolver com lógica aquilo que nasceu da alma. Mas relacionamentos não se mantêm por estratégia. O amor não sobrevive à tentativa de ser calculado. Você pode fazer tudo certo, pode estar presente, oferecer ajuda, cumprir promessas, evitar discussões, pode ser a mais racional possível. E ainda assim, algo continua faltando. Porque a energia que ligava vocês já não pulsa. E quando o elo vibracional se rompe, nenhum esforço comportamental dá conta de sustentar o que já está morto no plano invisível. Hillman via esse esvaziamento como um sintoma de que a alma foi retirada da relação. E nesse vácuo, o amor se torna um esforço cansativo, um roteiro, um papel a ser desempenhado. O toque não aquece, as palavras não confortam. Os rituais do cotidiano viram obrigações sem significado. E por mais que você tente, por mais que organize, por mais que insista, o que era vivo já não responde. A neurociência, inclusive, mostra que quando a dopamina relacional se esgota, o cérebro tende a buscar novas fontes de excitação emocional. Não por crueldade, mas por uma tentativa quase instintiva de resgatar o brilho do desejo, da descoberta, da presença viva. O ser humano precisa sentir que está conectado, que algo vibra, e quando isso desaparece, a alma clama por movimento. Mesmo que nesse movimento ela se perca. E o que sobra, então, é esse esforço solitário, essa tentativa de sustentar uma ponte que já não tem margens. E você sente, mesmo sem querer admitir, que está segurando sozinha um laço que já se soltou do outro lado. Não porque você não é boa o bastante, mas porque talvez a verdade é que já não há mais troca. E o que você chama de insistência já virou sobrevivência emocional, mas há beleza até nisso. Porque quando a razão já não consegue mais sustentar o amor, é a alma que começa a pedir passagem. E esse pedido, se escutado com sinceridade, pode ser o início de um novo tipo de amor. Não aquele que se conquista pelo esforço, mas aquele que nasce da presença autêntica, da vibração que não se força, se sente. Capítulo 10. A quebra de expectativa. Nem toda traição acontece com outra pessoa, mas com outra versão dele. Nem toda traição envolve outra mulher. Às vezes, o que fere não é a presença de alguém novo, mas o desaparecimento de alguém que você conhecia. A traição, nesse caso, acontece quando ele deixa de ser quem era. Ou melhor, quando ele escolhe ser outra versão de si mesmo. Uma versão mais poderosa, mais livre, mais desejada, mas também mais distante da verdade. Há homens que não traem com o corpo, mas com a fantasia.
E essa fantasia, como dizia James Hillman, é o ponto onde a alma se desconecta da imagem. Quando ele começa a viver para impressionar, para manter uma aparência, para performar um sucesso que o afasta de quem ele é, algo se rompe. E nesse rompimento, não é você quem está sendo deixada. É ele quem está traindo a si mesmo. Mas, como consequência, você sente que o olhar dele já não é mais o mesmo, que o toque já não vem com alma, que as conversas perderam o brilho. E você tenta entender, tenta não julgar, tenta dar espaço, mas lá dentro você sabe que ele já não está mais ali. Está vivendo para sustentar uma imagem, está agindo conforme uma versão idealizada que precisa manter, custe o que custar. E é aqui que mora uma dor sutil, mais profunda. Porque você se apaixonou por uma presença, por uma essência, e agora convive com uma máscara, uma armadura, uma tentativa de se sentir vivo por caminhos que não incluem mais você. E isso, ainda que sem infidelidade física, também é uma forma de traição. Uma traição energética, uma ausência emocional, uma distância que fere sem gritar. A dor é legítima, porque quando alguém que amamos se perde de si mesmo, sentimos como se estivéssemos perdendo duas vezes. Perdemos o outro e perdemos o que éramos quando estávamos com ele. E isso desorienta, tira o chão, nos faz duvidar da própria memória do amor. Mas talvez a verdade mais dura e mais libertadora seja essa. Ele não está mais comprometido com quem é. E por isso, não consegue mais estar comprometido com você. Porque ninguém consegue amar o outro quando já abandonou a própria alma. E amar alguém assim, que se trai todos os dias, é como tentar segurar vento. Só machuca, só cansa. Só nos faz esquecer que também temos uma alma que merece ser vista, e tocada, e respeitada, sem máscaras, sem fugas, sem versões idealizadas. Apenas verdade. Final. A traição como caminho de revelação interior. James Hillman via a dor não como um erro, mas como um convite da alma à imaginação profunda. Ele dizia que o sofrimento não precisa de conserto, precisa de escuta. E quando a traição acontece, seja ela física, emocional ou simbólica, algo em nós se parte, mas também algo em nós desperta. Porque é nesse esfacelamento que surgem imagens novas, verdades não ditas, partes da alma que estavam silenciadas há muito tempo. E se a traição que hoje te dilacera for, na verdade, o início de um chamado para voltar a si, para resgatar quem você era antes de se moldar tanto, para se reencontrar com a mulher que lá no fundo sempre soube o que merecia, mas teve medo de exigir. E se essa dor tão íntima, tão sem nome, estiver te conduzindo de volta para casa? A traição, quando olhada com a alma, não é sobre o outro. É sobre o que dentro de você está pronto para morrer. Morrer não no sentido de fracasso, mas de liberação, de fim de um ciclo onde você precisava ser menos, para caber em lugares que já não comportam a sua verdade. Marie-Louise von Franz, discípula de Jung, escreveu: todo encontro verdadeiro com o inconsciente é inicialmente doloroso, mas é a dor que traz a cura. E talvez você esteja nesse exato ponto, entre o susto e a revelação, entre a queda e o despertar, entre o fim de uma história e o início de si mesma. O convite, então, não é apenas descobrir se ele está te traindo. É algo mais profundo. É olhar para dentro e se perguntar: eu ainda sou fiel à minha intuição? Eu ainda escuto a minha alma? Porque quando você volta a ser fiel a si mesma, a vida volta a se alinhar, silenciosamente, verdadeiramente, no tempo certo.